Olá, meu nome é Marcelo Neves, sou da área de relacionamentos da empresa Okamoto Consultora e vou apresentar para vocês hoje o programa focado Construindo Conceitos da empresa Okamoto Consultora. Nosso objetivo é sempre trazer um bate-papo descontraído para você que está começando na área da construção civil, na área da engenharia e da arquitetura, sempre com convidados atuantes na área. Nossos episódios sempre serão quintas-feiras, a cada 15 dias. Nossa bancada hoje nós temos Fabiana Okamoto, mãe de Antônio e Bento, diretora da Okamoto Consultora, e também Brandon Donizete, supervisor de tecnologia do Senai, e Andressa Cavalcante, especialista em tecnologia do Senai. E nosso assunto hoje é sobre inovação na área da construção civil. Fabiana, seja bem-vinda ao programa focado, e eu gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco de você e falaria, se pudesse, também sobre a inovação na área da construção civil. Bom, Marcelo, eu quero dizer que eu estou super feliz de estar aqui hoje. Acho que esse programa é uma conquista para a Okamoto. Como o Marcelo mesmo apresentou, eu sou arquiteta, sou mãe de 2 filhos, e a ideia do programa é que a gente traga para vocês que estão em casa, ou que estão começando, ou que acabou entrando numa encruzilhada na carreira, dicas práticas do que a gente vem fazendo e como a gente atua no mercado. Quando eu comecei a sentir bastante dificuldade nisso, então acho que eu, como estou à frente da Okamoto já há 17 anos, por várias vezes me senti sozinha e perdida, sem saber muito como conduzir. A ideia desse podcast é trazer essa conversa para as pessoas, para a gente orientar um pouco mais. Então, acho que com muito orgulho a gente tem a Andressa e o Brandon hoje na mesa, que são pessoas sensacionais. Eu gostaria, Brandon, que você começasse, apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho de você. Bom, primeiramente, obrigado, Fabiana, por esse carinho fantástico. A empresa sempre recebeu nós, tanto como pessoas, como também o Senai. Nos acolheram, são parceiros, tudo que a gente coloca como desafio vocês aceitam. E agora vocês fizeram o inverso, nos convidaram para esse desafio. Então eu sou o Brandon Donizete, supervisor de projetos de tecnologia no Senai, dentro do Instituto de Tecnologia. Lá a gente tem uma equipe gigante de engenheiro civil, arquitetos, onde o nosso intuito é sempre aumentar a competitividade e produtividade das empresas, especificamente do segmento da construção civil. Como pessoa, sou engenheiro civil, amo música, toco violino, amo cachorros, amo uma boa gastronomia, e estou aqui hoje também para falar um pouquinho sobre inovação. Acho que dá para a gente trocar algumas ideias, junto com a nossa colega aqui, a Andressa, fantástica também, que eu amo de coração. Obrigada também. Eu já me apresento também aqui? Sim. Bem, sou a Andressa, eu sou engenheira civil, especializada em estruturas de concreto, E agora aqui eu estou há um pouco mais de quase 2 anos trabalhando junto com o Brenda, no Senai. Também ajudando as empresas a se desenvolverem, a melhorarem seus processos, seus procedimentos. E agora com esse novo desafio que é o Lean Construction, que também é um dos temas que a gente vai aqui abordar, que tem tudo a ver com a inovação, E todas as suas ferramentas. Então, assim, eu estou super feliz de estar aqui hoje. Fiquei muito feliz com o convite, porque, assim, como eu sempre falei, trabalhar com você me deixou mal acostumada. Porque aqueles 4 meses que a gente trabalhou junto, assim, a Okamoto, toda a equipe, você, Marcelo, as meninas da Okamoto foram todas muito engajadas. Então, assim, para mim foi um prazerzão. Por isso que eu fiquei muito feliz com esse convite. E espero que o focado aqui seja um sucesso. Obrigada, gente. Obrigada. Agora, retomando o que o Marcelo tinha dito sobre inovação, a inovação está sendo um dos assuntos mais comentados, E na construção civil não podia ser diferente. Tem vários especialistas que falam que a inovação é responsável, a tecnologia, é responsável pela longevidade das empresas. Só que o que muita gente acha é que a inovação é você criar algo muito novo, inédito, e às vezes inovar é apenas implementar um processo, como a gente fez. É uma maneira de você se posicionar diante ao mercado, se relacionar com seus colaboradores, Na minha opinião, eu gostaria até de abrir o bate-papo agora para a gente falar um pouquinho sobre inovação. Para mim,
como o Okamoto, eu vejo que inovar é super importante porque a gente vive hoje em dia um mundo VUCA, tudo é muito rápido, a gente tem que ter decisões de maneira ágil, a gente precisa ter estratégia na empresa para se o negócio, a gente passou por pandemias, agora coisa que ninguém imaginava, né? Então, esse é um dos pontos que eu acredito em inovação. O outro, cliente, né? Os clientes estão cada vez mais exigentes, mais preocupados com a experiência deles, né, diante ao mercado, ao produto que eles estão consumindo. Então, isso exige muito da empresa e dos profissionais. E a concorrência, né? A concorrência está cada vez maior. E tem outra coisa também, para a construção civil, os especialistas projetam crescimento para esse ano de 2023. Então, quando a gente pensa em crescer, e a gente já passou por isso no Okamoto, se hoje a gente consegue executar 10 obras no mês, de repente, magicamente, aparece 18, parece lindo, maravilhoso, mas se você não pensa em inovar, você faz esses 18 e perde todos esses clientes e os clientes que você tinha ainda, né? Sim. E para vocês, gente, Andressa, o que você diria? Por que você acha que inovar é tão importante? Olha, principalmente na construção civil, a indústria da construção civil ainda é uma das mais improdutivas dentre todas as indústrias, né? Então, se as empresas hoje elas querem se tornar mais competitivas, como o Breno falou, mais produtivas, se elas quiserem ter lucro, inovar não é um luxo, é uma necessidade para elas, né? E a gente não está falando simplesmente de novas tecnologias. Às vezes inovar, como você falou, Fabiana, às vezes é criar um novo processo ou até melhorar os processos que já existem. A gente está falando de empresas que mal saíram do papel. Às vezes, empresas que elaboram um orçamento no papel. Um Excel, por exemplo, é uma inovação para elas. Isso falando de um jeito bem básico. Agora, na construção civil, nós temos empresas com diversos níveis de maturidade. Agora, empresas que já estão, por exemplo, com seus processos otimizados. Inovar para elas que podem ser novas tecnologias. Então, assim, as empresas, como eu falei, né, se elas quiserem crescer, se tornarem mais competitivas, mais produtivas, elas precisam olhar para os seus processos, para suas tecnologias e inovar, né? E aqui é o nosso papel, né, Brenda? E quando fala da inovação, a gente tem um fator pandemia. Por mais, né, tem todo o contexto mais triste da situação ali das percas de vidas que a gente teve, a pandemia só provou o quanto que estar transformado digitalmente fizeram com que as empresas se posicionassem. Sim. Então, aquela pessoa que precisava estar numa reunião presencial para fechar um contrato, ela tem que começar a se transformar para aceitar uma reunião online, porque tinha que ter o distanciamento. Então, a gente vem ali pós-pandemia vendo o quanto que essa transformação digital ela se faz realmente necessária. Até esses dias eu estava num grupo do WhatsApp, um pessoal lá de Santa Catarina discutindo um pouco sobre inovação, estavam falando, né, qual que era o passo a passo para inovar. Daí eu falei assim, pessoal, eu vou ser um pouquinho mais resistente em falar qual é o passo a passo para inovar. Vamos olhar um pouquinho uns passos atrás, porque o que acontece? As empresas ainda nem entendem o que é um modelo de negócio. Elas não sabem qual é a sua proposta de valor, seu segmento de clientes, seus canais de comunicação. Então, quando você vem e fala assim, por que a inovação é importante, preço e prazo não são mais diferenciais hoje nas empresas. Eu vendo mais barato, eu entrego mais rápido. Isso não é mais o diferencial. Então, a gente começa a falar de propostas de valor. Qual que é a proposta de valor que eu entrego para o cliente? Até mesmo porque, como o cliente está cada vez mais exigente, ele não tá muitas vezes ele não está tão preocupado com o preço. Exato. E com a experiência que ele vai ter. Exato. Nossa, daí você falou outra palavra que era que eu queria trazer aqui. A gente está vivendo a era da experiência. Então, qual que é a experiência que a gente está promovendo ao cliente quando ele adquire o nosso serviço, o nosso produto? Então, a inovação está nisso. Como que eu consigo promover uma experiência diferente? E tomem cuidado, tem inovação disruptiva e tem inovação incremental. Às vezes a gente foca muito nessa disruptiva, que eu tenho que inventar algo que não existe no planeta. Calma, faz inovações incrementais. Sempre as montadoras lançam o mesmo carro, versão 2020, 21, 22, fala, não é um novo carro, quer dizer que ela não está inovando? Não, ela está inovando, só que ela vai incrementando melhorias naquele produto. Então, na construção civil, como que a gente faz essa inovação? O que é entregar um projeto que prevê essa experiência do cliente? Como que eu entrego uma obra, construo ali um edifício, promovendo a experiência? Então, a inovação eu traria mais nesse aspecto. Como que eu mudo a proposta de valor da minha empresa
para que eu promova experiência ao cliente que está adquirindo. Já que todos falaram sobre o processo de inovação, gostaria de, na prática, de entender melhor quais são esses processos de inovação, a começar com você, Brandon. Bom, quando a gente fala de inovação, a gente vai falar muito de tecnologia, processos e pessoas. Então, eu vou falar um pouquinho mais no aspecto de tecnologias, né? Ali dentro da construção civil, uma coisa que a gente vem ouvindo muito é sobre o Building Information Modeling, o BIM. Então, o BIM ele está trazendo essa inovação para o setor, exatamente promovendo aquela transformação digital. Então, imagina aqueles controles de obras, de estoque, de prazos, agora que eram feitos manuais, anotados em caneta, a gente já começa a falar de interfaces eletrônicas, usando softwares específicos. É um exemplo de tecnologia. Só que quando a gente vai discorrer mais sobre o BIM, né, já contando um pouquinho dos bastidores da gente ter preparado o roteiro, a gente começa a perceber que não só a tecnologia ali dentro de softwares, como também a gente pode falar de alguns hardwares. Né? Câmeras que vão fazer acompanhamento dessas obras, sensores para ter certeza de controle de pessoas que estão ali no canteiro de obra, capacetes com câmeras, robôs, impressoras de concreto. Então são tantas tecnologias que a gente pode trazer para o setor da construção civil que para eu saber qual tecnologia que eu vou usar, né, como você trouxe a perguntar, quais são essas inovações, são milhares. Sempre eu vou lembrar. Qual a proposta de valor da minha empresa? Porque de acordo com isso eu vou selecionar algumas tecnologias. Poderia ficar discorrendo várias tecnologias aqui, né, nesse momento que a gente tem, mas tudo depende do que eu quero entregar para o cliente. Aqui eu dei alguns exemplos para vocês. E você, Andressa? E Brendo citou assim, as principais tecnologias, né, como ele falou. Eu pensando ainda assim, puxando também nessa linha de processos, né? A gente está muito acostumado a ver empresas sempre falando, mas eu sempre fiz assim, assim que sempre funcionou. E hoje em dia, assim, a gente conversando, né, com muitas empresas, o que elas mais comentam para mim eu sempre... meu processo sempre foi dessa forma e agora não está mais dando certo. Eu sempre consegui contatar meus fornecedores, meus clientes dessa forma e agora não está mais dando certo. Por quê? Porque a empresa sempre fez daquele jeito, ela esqueceu de inovar, né? Então, muito nessa linha de otimizar os processos também, de ver o que é que não está agregando valor no jeito que ela está fazendo, isso sempre do ponto de vista do cliente, que é o que a gente fala, né? Agora a gente tem que olhar o que é que agrega valor para o cliente, o que é valor para ele, né? Então, as empresas hoje elas precisam olhar para os seus processos, eliminar os desperdícios, que a gente vai mais à frente falar mais um pouquinho sobre isso, né? Fazendo isso, ela vai conseguir ganhar mais tempo, ter mais lucro e dessas linhas, né? Além do BIM, como o Brendo falou, né? Tem também o Lean Construction, que é a construção enxuta. Lean Construction que veio lá do Lean Manufacturing, né, do sistema Toyota de produção. Então, é a aplicação dos princípios do Lean na construção civil. E a ideia do Lean é exatamente essa, né? Como que eu vou conseguir fazer mais com menos recursos, fazer com mais qualidade, fazer melhor. Prazo. Exatamente, entregar no prazo, com menos custo, parar de atrasar as obras, né, que é o que a gente vê. Então, assim, o Lean é muito uma filosofia, né? Mas ele ajuda exatamente as empresas, que foi, né, Fabiano, que a gente fez bastante lá na Okamoto, né, a reestruturar a empresa no sentido de melhorar a comunicação, como conseguir entregar as obras no prazo, como eliminar os desperdícios de materiais, né? Então, acho que uma grande tendência da construção no momento eu vejo como o Lean Construction, né? Além das tecnologias realmente aplicadas na obra, né? Como o BIM, por exemplo, ele é uma ferramenta que ajuda a aplicar o Lean. Porque, por exemplo, um desperdício muito grande da obra, retrabalhos. Então, por exemplo, como é que a gente, já adiantando, né? Por exemplo, como é que a gente conseguiria evitar uma interferência de uma tubulação e uma viga na obra? Por meio da metodologia do BIM, né, da construção virtual, a gente conseguiria visualizar isso antes
de executar na obra, que é um dos 7 desperdícios do Lean, né? Que é o retrabalho, né? Os defeitos, né? Então, com essas ferramentas, que também são inovações, essas novas ferramentas de visualizar o projeto virtualmente, todas as outras tecnologias como scanner, drones, eles ajudam a gente a eliminar os desperdícios que estão dando prejuízo nas construções. Então, olhar por um lado, filosofia Lean, e por outro lado, metodologia, BIM, né? Integrando tudo isso, a construtora vai estar assim, à frente de construtora, empresa eu falo muito construtora, mas não quero dizer no geral, empresas da engenharia, né? Elas vão alavancar bastante. E eu acho que eu traria uma outra inovação, que eu traria o ESG, que é uma sigla que todo mundo está falando e que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está dizendo. E aí vem muito do que você tinha dito, né, do posicionamento da empresa. A gente na Okamoto, a gente se posiciona muito pensando na experiência do cliente e na marca que a gente vai deixar na nossa sociedade. Então, quando a gente fala de ESG, a gente está falando em sustentabilidade, que aí eu vejo muito Lean voltado a isso, né, porque você precisa ter o sustentável, diminuir desperdício, né, focar na qualidade do produto, porque se você fizer um produto bem feito, você entrega uma vez só. Olhar a parte social, né, que a gente está inserido no meio, né, a gente tem várias coisas em volta, a gente não é uma empresa única, a gente tem que olhar o social e a gente tem que olhar para dentro para a governança. Claro. Então, eu acho que o ESG também seria um ponto super importante, coisas que eu, particularmente, não convivo tanto quanto vocês com outras empresas, mas acho que na construção civil isso é pouco valorizado. Né? E acho que é um item importante. E quando a gente fala de experiência de cliente, eu percebo muito, imagina, faz 17 anos que eu trabalho com isso, eu entrei, quando eu comecei no mercado de trabalho, o preço era super importante para eu conseguir ganhar clientes. A partir do momento, o que eu percebo que mais me trazia clientes era o fato de eu ser jovem, não ter tanto cliente, tanta obra, então eu tinha dedicação naquela obra e um cuidado maior com aquele cliente. Então eu percebo que isso fez diferença para mim num determinado momento. Depois de um tempo, foi know-how. A gente conseguir fazer as obras de uma maneira que não precisava ser tão eficiente quanto é hoje, mas como o mercado era tão pobre, né, você tem tão pouca eficiência na construção civil, a gente acabava se destacando. E hoje eu vejo, eu acho que o Marcelo pode até falar um pouco disso, que na Okamoto a gente preza muito por experiência. A gente já fechou contrato, tendo 10% acima, a gente fala de contratos, né, que é um valor considerável, 10% acima do nosso outro concorrente, porque a gente tinha uma visão humanitária, a gente tinha uma preocupação social, uma preocupação na governança, de empregabilidade. Então, hoje eu vejo que é o que a gente falou, né? A pessoa não quer só consumir a obra, ela quer consumir, ela compra uma empresa, ela compra uma estrutura que está por trás daquilo. Agora, voltando sobre o assunto de inovação, processo da inovação, gostaria de saber como que foi para vocês, Brandon, Andressa e Fabiana, a inovação deste processo todo entre a Okamoto e o próprio Senai. Eu acho que quem vai ter mais autoridade sobre o assunto vai ser a Andressa, que ela foi a consultora responsável, né? Mas talvez eu dê uma palhinha sobre o processo de inovação dentro das empresas, que como eu estou ali supervisionando, normalmente eu faço esse pontapé inicial dentro da empresa e depois os nossos especialistas que seguem ali com a consultoria. A primeira coisa que eu trago, que é muito assim legal dentro das empresas, é a gente criar esse, vamos chamar de comitê de inovação, essa equipe de trabalho, né? Então, lá inicialmente que eu participei na Okamoto, foi esse trabalho de encontrar as pessoas-chaves. Por quê? Inovar não é fácil. Não é fácil porque envolve mudanças. Nós, como seres humanos, a gente já tem uma tendência de não querer mudar. Porque quanto mais acomodado, mais confortável para nós, né? Então, identificar essas pessoas foi o primeiro passo lá na Okamoto. Foi a gente montar esse time. E normalmente é assim que funciona dentro das empresas. A gente encontra esse grupo. E dentro do grupo, importante destacar, já seguindo a ideia do podcast de ajudar o pessoal que está ouvindo sobre, né, como que eles podem se organizar, é legal a gente encontrar as pessoas protagonistas, que é aquelas que vão buscar as informações, vão buscar essas inovações, porque eles conseguem puxar a ideia dentro ali da organização.
é legal trazer as pessoas um pouco mais resistentes também. Porque ele sempre tem aquele ponto de falar assim, mas assim sempre deu certo. Porque a questão do aventureiro, do protagonista, ele é muito sonhador. Então, muitas vezes, ele fica muito ali nas nuvens. E a gente precisa do pessoal um pouquinho mais pé no chão para falar, lembra que a nossa realidade é essa. Então, é legal ter uma equipe eclética, trazendo pessoas mais protagonistas, pessoas um pouquinho mais resistentes. Legal trazer as pessoas analíticas, aquela que fala assim, mas qual é o percentual que vai mudar? Porque mudar por mudar, ok, mas o quanto que eu vou estar ganhando? Então esses perfis são muito importantes. A minha participação ali dentro da Okamoto foi mais inicial, de entender o envolvimento das pessoas, e depois vamos falar assim, nos bastidores lá dentro do Instituto de Senai Tecnologia, eu sempre acompanhava os consultores, né, a Andressa liderando a equipe, para entender como estava essa dinâmica, e a gente sempre falando, vai por esse caminho, vai por aquele caminho, para ir promovendo. Agora, dentro lá do processo mesmo, que conseguiu as maiores vantagens e ganhos, todos os méritos aqui a consultora Andressa, que com certeza pode falar com mais autoridade. E obrigada pela introdução, Brenda. E assim, eu digo que boa parte desses méritos eu devo ao engajamento da equipe. Porque, assim, eu cheguei lá, a gente sempre tem aquele receio, né? Como é que vai ser? Será se eles vão ajudar? Porque não adianta, você pode ser o maior expert do mundo. Se a empresa não estiver disposta a mudar, né? Não adianta nada. E eu já não era a melhor expert do mundo. Então, assim, como que foi a consultoria, né, Fabiana? Você também pode ir acrescentando, né? De cara, né? Primeiramente, a gente deu para ver como era uma equipe bastante integrada, né? E que tinha suas dores, sabia o que precisava melhorar, mas a gente precisava mostrar o caminho das pedras, né? Eu acho que isso foi o mais importante. Assim, o que acontece? Eu vejo que, primeiro que a gente sempre foi voltado muito a inovar, e não é aquela inovação disruptiva. A gente tinha inovação incremental, a gente sempre pensou, nosso foco, a gente sempre olhou muito para aumento de eficiência, sempre. Sim. Então, o que eu vejo? Foram um projeto, e quando a gente fala de inovação, tem muita ação, né? Porque a inovação, ela não tem nada a ver com sonho ali. Sonhou, ficou na cabeça, você tem que pôr em prática, dá muito trabalho. Então, a gente passou 4 meses empenhados, reuniões semanais, com tarefa, dever de casa, para atuar. Então, o que eu vejo, quando vocês vieram, a gente tinha nossas dores, a gente sabia exatamente qual que eram as nossas dores, mas a gente não sabia como resolver, né? E foi importante que viesse uma pessoa de fora, né, que tivesse todo o know-how e o conhecimento para poder nos orientar. Então, eu vejo que eu percebo do nosso processo. Primeira coisa, a gente fez um super diagnóstico, né? Sim. Foi feito um super levantamento. A gente fez ali todo um mapeamento, um macro, assim, para tentar achar onde que eram ali as oportunidades de melhorias, né? E foi aí que a gente identificou que era questão de comunicação entre setores, né? Suprimentos, obra, financeiro e a logística de compras, né? Dentre, assim, a gente levantou várias oportunidades, e dentre os mais graves, né? Seriam essa questão. Então, como melhorar isso, né? Então, aí que parte para o plano de ação, que foi quando a gente... foram 2 linhas, né, Fabiana? Uma questão da gestão visual. Como que a gente vai ajudar a comunicar a obra com suprimentos? Como que a gente vai ajudar a trazer, que é um princípio muito importante do Lean, né, que é a transparência dos processos, né? E o fluxo contínuo das atividades. Por quê? Uma das questões era, às vezes... tinha que pedir o material aqui para hoje, para amanhã, né, Fabiana? E no planejamento isso não pode ocorrer, porque você precisa planejar, né? Então, um desses problemas dessa questão da comunicação era exatamente isso, porque acabava que, em vez de planejar, estava muito apagando incêndios, né? Então, a gente resolveu implementar, como já tinha um planejamento ali de longo prazo, né, que é o planejamento que envolve toda a obra do início ao fim, já estava bem estruturado, né? A gente resolveu dar um zoom e olhar ali para um planejamento mais de médio prazo, que era olhar a obra em mais ou menos 4 a 6 semanas, né, Fabiana? Que tava... E dali aplicar o princípio do planejamento puxado, que é olhar de trás para frente. Ou seja,
ao invés da gente ir empurrando, né, vendo, sem pensar nas metas, né, a gente estava pensando, o que é que eu preciso, por exemplo, para entregar uma pintura? Aí a gente vem de trás para frente. Preciso terminar a alvenaria. Para fazer a alvenaria, preciso de um projeto para fazer isso. Eu preciso fazer a compra. Em quanto tempo? Eu tenho 1 semana para fazer essa compra. Então, quando você tem tudo aquilo ali num quadro que a gente montou, né? Pena que não dá para mostrar aqui agora, né, Fabiana? Mas a gente montou um quadro exatamente com as atividades daqui a 6 semanas e o que é preciso fazer indo da meta para hoje, né? O que é que a gente precisa eliminar de restrição para que aquela meta seja alcançada. E quando você elimina restrições, você tem o fluxo contínuo, que então, fluxo contínuo, produção puxada. Sem querer entrar muito nos todos os termos do Lean, né? Quando você elimina as restrições, que podem ser espera de material ou frentes de serviço que ainda não terminaram, você tem um fluxo contínuo. Então, você consegue até adiantar o prazo da sua obra, que foi o que ocorreu, né, Fabiana? E uma coisa que é interessante do que a Andressa está dizendo é que, na verdade, assim, a gente tinha um planejamento macro muito bem feito e a gente tinha um planejamento micro também muito bem feito, que era o do semanal. E a gente percebeu que quando a gente implantou o intermediário, com essas 6 semanas, fez muita diferença. Porque era um detalhezinho pequeno que faltava, que mudou muito, né? E aí uma coisa que eu vejo, que você citou, né, de formar um comitê, olhando um pouquinho para trás, hoje a gente tem, a Okamoto, ela tem uma estrutura legal, então a gente teria a possibilidade de formar um comitê, mas parando para pensar para aquela pessoa que um estagiário, você não tem como ter um comitê ali, e eu acho que de um dos cursos que eu tinha feito anteriormente, conversando com outras pessoas, outros empresários, a gente percebe que o empresário é muito solitário, né? Uma das coisas que a gente acabou fazendo foi reunir um comitê de amigos, para palpitar um pouco na empresa do outro, para dar um pouco de olhar, né, de ver de inovação. E isso eu acho que faz muita diferença. A gente parar um pouquinho para conversar um pouco sobre inovação e olhar e falar um pouco sobre negócio, né? Que às vezes ninguém quer, né, muito conversar. E eu acho que isso também traz uns insights de umas conversas que traz um pouco esse processo de inovação. Então eu vejo que a gente na Okamoto com o Senai foi super importante. Primeiro que, eu não sei se a maior parte das pessoas sabem, um dos maiores problemas de empresa é comunicação. Sim. É impressionante como o negócio, às vezes você acha que o teu problema é ali, eu não estou tendo qualidade na minha obra, né? A qualidade da execução não está boa. Na verdade, você vai investigar o problema raiz é comunicação. Exato. E a gente encontrou muito isso. Né? Exatamente. E essa ideia também dessa forma de planejamento é levar o planejamento até a galera que está lá executando a obra, né? Quem é a melhor pessoa para dizer que material, o que ela precisa para executar aquele serviço amanhã, na semana que vem, no mês seguinte. Então, é isso que essa forma de planejamento promove também, que é o engajamento, né? Que o objetivo é melhorar sempre. Então, mas agora eu vou me colocar no papel do empresário, certo? Vocês estão falando de quadro, com um monte de coisas para identificar os problemas, mas qual foi a dinâmica? Como que vocês foram desenhando esses processos? Porque por mais que a gente não consiga ilustrar aqui para quem está nos ouvindo, mas qual foi o exercício ali para vocês descobrirem qual era a etapa, como começar, como que funcionava a comunicação de uma etapa para outra? Vocês foram escrevendo no papel, na parede? Como que é essa dinâmica? Eu acho que a primeira coisa que a gente fez, a gente reuniu toda a equipe para cada um contar como que era o dia a dia. Então a gente pegou pessoal de suprimentos, engenharia, financeiro, todo mundo contando, relacionamento, contando como era seu passo a passo. E aí a gente desenhou um grande... o processo real da empresa naquele momento. E aí, é engraçado que quando você vai desenhando, coloca realmente no papel, você começa a ver onde estão os entraves, vocês onde o com negócio... post-its, assim, com post-it, fazendo isso na primeira fase do diagnóstico, né? Isso. Então, acho que para quem tá pensando e quer ver, a primeira coisa você tem que entender qual que é o teu problema, né? Você tá doente, você não adianta tomar o remédio, né? Você tem que saber o que você tá doente. Então, a primeira coisa que a gente fez foi isso. Depois que a gente fez todo o levantamento de como é o atual,
Aí a gente definiu como ele deveria ser, o fluxo, não foi? Exatamente. Qual era a melhor maneira do fluxo fluir, onde a gente teria o destrave ali dentro. E é interessante que uma coisa que eu percebi, aí eu vou dar um depoimento meu, né? Eu olhando de fora, eu achava que o processo, na minha cabeça o processo é assim, assim, assado. Aí eu chegava lá, não, ele passou pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Falei, putz, cara, olha que coisa, muito caminho, não faz que sentido loucura. isso, né? Então, por isso que foi tão Vai, importante volta, sobe. a gente tá com todo mundo ali falando para traçar os processos e ver. E aí depois a gente fez um pente fino para tentar ver como seria o melhor processo. A partir disso, a gente levantou quais eram os principais problemas e através da matriz Gucci a gente colocou prioridades para se trabalhar. E aí que a gente veio com um plano de ação. Isso. Falando tudo isso parece muito rápido, mas foram 4 meses super trabalhados. E eu digo que a maior parte do nosso tempo a gente gastou, entre aspas, investimos em diagnóstico. Esse foi o processo mais longo e demorado. Acho que por isso que às vezes muitas pessoas desistem, porque ele é muito demorado o diagnóstico de se fazer. E aí, junto com essa ideia do Lean, né, da gente fazer tudo isso puxado, o médio, outra coisa que a gente fez também foi trazer um novo software de gestão que a gente conseguiu alinhar as informações, diminuir esses ruídos, né, de comunicação, a gente conseguiu. Então, eu diria que de produto final, esses são os 2 principais do que a gente trouxe para o Okamoto. Uma das grandes vantagens, né, de você trazer um software, existem muitos softwares no mercado, né, que foi até uma parte do trabalho também, identificar qual que mais se adequa às necessidades da Okamoto, né. Então, uma das grandes vantagens é exatamente essa integração dos processos, né. Ao invés de cada um trabalhar de forma independente, todos estão lá integrados, né? Então, por exemplo, obras consegue pedir por meio do software, solicitar material. O Marcelo, né, também, você também utiliza, né? Você consegue fazer ali a parte do relacionamento, né? Então, notas, financeiro, tá tudo ali. Então, assim, você reduz o que no Lean chama o lead time, né? Que é desde o start do serviço até a conclusão dele. Você consegue reduzir, porque você não tem mais aqueles tempos de espera de, por exemplo, comprei o material, agora eu vou levar a nota até a empresa e depois eu vou salvar a nota no sistema, né? Então, assim, reduz muito o tempo, né? E evita exatamente essas informações perdidas, né? Então, um grande ganho do software, né, foi essa comunicação, a integração de todas as áreas, né, Fabiana? Eu dei uma ênfase lá na questão da dinâmica, de como vocês foram colando os post-its e tudo mais. Você tinha falado do quadro, né, Brenda? Porque muitas vezes fala, mas como eu começo? Daí também trazendo uma história assim que já aconteceu com a gente ano passado, foi muito legal, porque a gente lá no Senai, né, tem o curso mestre de obras, a gente atua atendimento à empresa, então a gente não vai para a sala de aula, mas de vez em quando pedem pra gente ir lá falar sobre inovação. Daí imagina a gente entrando numa sala com 36 mestres de obra, um perfil um pouco mais resistente, vamos se dizer assim, que entra na sala e começa a falar de inovação, eles já falam assim: nossa, porque eu vim para aula hoje, né? Porque eles não... E como que a gente faz isso? Então, essa questão do diagnóstico e da dinâmica do processo, até trazendo como insight, o que a gente fez? A gente fez uma brincadeira ali com os mestres de obras. A gente montou alguns grupos de mestres de obra e falou para que esses grupos desenhassem, etapa por etapa, de como que a gente conseguiria fazer um pão na chapa com manteiga, né? Então, cada post-it que eles colavam na mesa era uma etapa. Então, corta o pão, passa a manteiga, coloca na frigideira. Cada item, cada ação era um post-it. Daí quando terminou a dinâmica, depois vocês pesquisem lá um vídeo que tem um pai ensinando os filhos lógica de programação. Daí ele fala para os filhos fazerem o passo a passo para se ter um pão com geleia e pasta de amendoim. O mesmo conceito. E ele vai tentando reproduzir as etapas com os filhos para ver se ele vai conseguir esse sanduíche. E a gente percebe que esquece de pedir para abrir a geleia, para pegar a faca e usar a faca para passar a pasta de amendoim. Então, quando os mestres de obras terminaram de ver o vídeo, eles já estavam dando muita risada, né? Porque eles falavam assim: não, se seguir o nosso passo a passo, não vai ter pão na chapa. E quando percebe isso, eles começam a falar: poxa, a gente não foi para pegar manteiga, a gente não... Daí tinha uns que começavam a brigar: não é manteiga, é margarina. Daí cada um já enxerga um insumo de
forma diferente. Então, quando a gente fala da comunicação, a gente já percebe a comunicação com ruídos. E daí eu lancei a pergunta, né? Então, e agora? A gente não vai ter o pão na chapa com manteiga? E como que a gente faz? Daí você falou, não, vamos começar a vender pão com sabor de manteiga, vamos inventar manteiga spray, porque daí não tem que usar a faca. E quando eles menos se deram conta, eles estavam inovando o processo. E qual foi a conclusão da dinâmica? Eles falavam assim, nossa, se pelo menos a cada 15 dias o engenheiro de obra pedisse pra gente desenhar o passo a passo para levantar uma parede, todo mundo ia construir a parede da mesma forma, no mesmo tempo, né? E assim eles iam otimizando. Então eu chamei um pouquinho a atenção lá de qual foi a dinâmica que a especialista Andressa usou dentro da Okamoto, de desenhar esses post-it. Porque quando começa a desenhar e você faz até ali o efeito, como se você fosse uma sombra, né? Conforme a pessoa vai fazendo, você vai acompanhando ela, a gente tem essa validação de que realmente é aquilo que acontece e é onde vai encontrando esses gargalos, né? Então eu trouxe essa dinâmica que eu acho que é muito válida para conseguir ilustrar essa didática dentro da empresa, né? E essa questão que você falou, né, Breno? Às vezes, para inovar, a gente não precisa... Às vezes, a palavra inovar para algumas pessoas assusta, né? E ver que para esse exemplo, né, de que a gente utilizou, a gente... lá na Okamoto, a gente só precisou de post-its e um quadro, que na verdade o quadro poderia ser até uma parede, né? Que agora caneta. Agora parede... ficou muito grande o quadro, é a parede inteira. Agora, então eu quero ver. Mas assim, foi muito simples e o ganho que isso trouxe, assim, eu não diria nem que compensou, porque post-it, assim, é algo muito simples, né? Mas um pequeno investimento trouxe tanto resultado, né? Que talvez você possa até explicar melhor, Fabiana, como que foi está sendo esse processo para vocês, do quadro, mas basicamente é colocar todas as atividades, né? No médio prazo, que são 6 semanas de obra, né? Colocar as atividades por categorias, como por exemplo elétrica, hidráulica, piso, alvenaria. Cada atividade desse uma cor de post-it diferente, né? Sim. E colocar ali nas colunas semanas, né? Semana 1, semana 2, semana 3. E ali separando as atividades em cada semana. Então, assim, fica muito mais visual para as pessoas, para as equipes, né? Tanto para os engenheiros, tanto para quem está lá executando, que atividades que eles precisam fazer nesse tempo e o que eles precisam eliminar de restrição de material, de equipamentos, de projetos, documentação, qualquer coisa que poderia atrapalhar aquela atividade, por exemplo, daqui a 3 semanas, né? É muito mais fácil você ver assim, né, uma gestão visual, do que você pegar ali um project e tentar identificar isso, né? Então, é algo muito simples que traz grandes ganhos. Essa simplicidade também ajudou bastante, porque estava um caso aqui nosso, estava na festa do final de ano da Okamoto e tinha um parceiro nosso da área de ar-condicionados, que é a Jo, ela trabalha com a gente. Ela estava nessa sala que você fez esse quadro, você orientou a gente a colocar o post-it, o que vai entrar na semana, o que vai sair. Enfim, ela ficou olhando. E ela viu a obra que ela estava fazendo no serviço nosso, da instalação do ar-condicionado. Eu passei por lá, ela pediu para eu explicar esse quadro. E de fato eu consigo explicar exatamente o que você está passando. Então essa comunicação é muito importante para eles. Sim. Eles ficaram eles, no caso, a Jo, que é a responsável do ar-condicionado, com o esposo dela estava nessa festa do Okamoto no final de ano e achou super interessante esse tipo de quadro, na verdade. Sim. Então super ajudou eles também a entenderem. Eles falaram, nossa, eu estou nessa obra. Isso foi bem bacana. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu com a gente, né, que é super normal. A gente está com uma obra que é uma casa, então é uma obra que ela está projetada para 8 meses, é uma obra relativamente longa, né, para o que a gente faz, e a gente começou a fazer exatamente o que a gente tinha combinado, né? Então fizemos o macro, que era um cronograma gigantesco de 8 meses, fizemos um cronograma de 6 semanas e continuamos com aquele nosso cronograma semanal para a gente ver orientação. Só que aí aconteceram algumas coisas que é super normal acontecer, que ferra todo o planejamento. O que acontece? Um belo de um dia a gente está quebrando o contrapiso para fazer a impermeabilização, tal, não sei o que. A hora que começa a quebrar, tem um oco entre a base
tem lugares que tinha 60 centímetros oco. Ou seja, a estrutura da casa ia acabar comprometendo. Sim. Aí a gente teve um outro problema na questão estrutural, que o projeto estrutural previa estacas e a gente já tinha estaca lá, mesmo assim a gente tinha que fazer reforço, enfim, a gente ia ter problema de refazer a parte, a gente ia ter que compactar, porque teve bate-estaca na casa vizinha, estourou toda a tubulação de esgoto e captação de água pluvial dessa casa, comprometeu toda a parte da estrutura embaixo. A estrutura que o engenheiro tinha feito não condizia com o que a gente precisava usar. E essa obra é super legal, falar que a gente vai entrar no BIM, a gente vai entrar no que a gente executou. O que acontece? Naquele momento a obra estava parada. Por quê? A gente precisava gerar um adicional, eu tinha que levantar tudo isso, primeiro eu precisava saber a dimensão e detalhe. Eu tinha rompido os ligamentos do pé, eu estava de repouso absoluto, eu não tinha condição de ir na obra ver. E aí, a gente precisaria avaliar multidisciplinarmente, porque a gente estava com vários problemas, uma casa antiga, ela é de alvenaria estrutural, com todos esses problemas, então era complexa a situação. Aí, graças ao planejamento que a gente já tinha pensado nessa ideia do Lean, né, de fazer as coisas todas puxadas, que a gente parou. A gente parou, olhou, cara, o que a gente pode fazer então? Vamos puxar outra parte, vamos acelerar lá em cima, vamos paralisar aqui embaixo, vamos começar a fazer tal lugar. E a gente mudou, mas isso a gente conseguia ter essa visão, porque a gente estava com aquelas semaninhas, dentro das próximas 6 semanas, o que a gente pode mudar? O que a gente pode trazer? Porque a gente não imaginou quanto tempo ia levar tudo isso para fazer. Então, a gente precisava, pelo menos naquele momento, não parar a obra, né, e trazer. Resumindo disso, o que aconteceu? A gente conseguiu adiantar a obra 2 meses. Certo? Sério? A gente conseguiu adiantar 2 meses, porque a gente conseguiu puxar tudo que deu. Tanto é que numa das reuniões com a cliente, ela falou assim pra mim, Fabiana, você tá indo rápido demais. Calma, eu preciso que vá um pouco devagar. E aí, a gente até conseguiu parar essa obra entre Natal e Ano Novo, que a gente geralmente não para, como a gente estava com prazo muito adiantado. E a gente desacelerou total, porque aí a cliente, não, calma, que agora tem algumas definições que eu preciso, quero que vá mais com calma. Então, acho que esse foi um ponto super interessante do que a gente tinha dessa questão do Lean, que a gente desenvolveu no Okamoto. Mas assim como o Lean, a gente teve a questão do software que veio. E aí, outra coisa, a gente tinha todas as informações lá dentro. Eu fiquei em casa, eu fiquei em repouso absoluto 15 dias, quando eu rompi os ligamentos. Então eu não podia, não foi tão absoluto, né? Eu acabei indo A gente sabe que não foi absoluto. Eu acabei indo pra obra, Você né, foi pra obra. de muleta e tal. Enfim, mas teoricamente eu estava em repouso 15 dias absoluto. E aí era muito mais fácil de acompanhar tudo que estava acontecendo, o previsto, o realizado, o que estava sendo comprado, os relatórios, e tudo padronizado. Então, eu acho que nesse ponto a gente vê uma coisa que foi só uma melhoria, uma inovação que foi super processual e simples, com investimento baixíssimo, né, e super eficiente, e uma outra que a gente teve um investimento um pouquinho maior, também não foi nada absurdo, mas que tinha mais a ver com tecnologia, que era o software. Sim. Aí trazendo, porque foram 2 meses de antecipação da obra, só por causa do cronograma, não foi. Mas aí o que acontece? Aí a gente teve problema estrutural. O que a gente percebeu? O engenheiro que tinha feito o projeto estrutural, ele fez ele olhou e fez um projeto padrão, certo? Só que dentro da casa a gente tinha várias questões diferenciadas. A gente tinha uma fundação super bem feita, a gente tinha uma viga baldrame de 60 centímetros, a gente tinha vigas invertidas amarrando toda a casa. Aí a gente trouxe um engenheiro que trabalha com a gente há muito tempo para fazer uma avaliação naquele projeto. Ele avaliou e aí ele me trouxe uma coisa que eu quero perguntar para você. Ele me trouxe que o sistema BIM não é apenas a tecnologia e software, é essa questão de compatibilidade, de você ter essa troca entre os profissionais para tentar achar a melhor solução. Então, em comum, a arquiteta autora do projeto, a gente como construtora e o engenheiro estrutural, conversando, a gente foi vendo as possibilidades. O que a gente pode fazer? Nesse caso específico, fazer a sapata é muito mais eficiente do que mexer em estaca, até mesmo porque eu já tinha uma estaca, a gente ia fazer uma sapata para fazer a trava ali. Sim. Outra coisa, a gente não precisa a gente tem um pilar ali que já existe, ele está comprometido, a gente vai fazer só o reforço. Fazer uma viga de fora a fora, a gente não fez. Ele deu uma outra solução. Trabalhar com
uma chapa de aço embaixo para poder trabalhar, porque essa viga, como ela era invertida, ela trabalha diferente, né, a pressão. Então, a gente viu soluções que foi muito mais rápidas para executar e que saiu muito mais barato. Muito mais barato. A parte estrutural saiu quase metade do preço. E aí, junto com o que a gente já tinha de planejamento, mas essa eficiência, que foi até, ele é um professor, ele é professor na Mauá, e ele estava falando sobre isso. Isso é a ideia da gente trazer a metodologia, o sistema BIM. Da gente reunir, ter uma visão mais ampla das coisas e ter essa compatibilidade para mitigar riscos. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu achei muito legal, porque a minha vida inteira eu sempre pensei que BIM era um software. Era maquete eletrônica, Você né? e muitas pessoas Para acham isso, vocês né? que estão nos ouvindo, parem de falar que BIM é maquete eletrônica, é 3D, porque não é. Né? Eu costumo simplificar um pouco e tem algumas pessoas que ficam bravas com a minha simplificação. Falo que BIM é construir virtualmente, ponto final. Só que a gente traz o verbo construir. Vamos esquecer um pouquinho virtualmente. O que é construir? Você, Fabiana, arquiteto, o que é construir? O que envolve construir? Traz alguns aspectos. A primeira coisa que eu acho que para construir você tem que primeiro pensar o que você vai construir e como você vai fazer. Ótimo. Hoje como você pensa, o que você vai fazer e tudo mais? Bom, dentro da Okamoto a gente tem um projeto arquitetônico e estrutural que a gente vai avaliar tudo aquilo. Certo. Aí, então você tem as pranchas, vai olhar o projeto. Tudo 2D. Aí beleza, agora você entendeu o que você vai planejar. Daí você leva em consideração o estado atual da casa, os arredores e tudo mais. Daí você começa a planejar a obra. Hoje, como você planeja a execução? Hoje a gente coloca num software e aí a gente solta todo o planejamento de como vai uma etapa com a outra. A gente faz sempre as house, que são as reuniões de alinhamento de obra, com a equipe que não é a equipe que executa em si, é a equipe que gerencia. Né? Então tem suprimentos, tem engenharia. A gente se reúne com planejamento para a gente ver qual que é a melhor maneira, por onde nós vamos começar e como a gente vai começar e conduzir isso. Fantástico, está planejado. Começou a construir. Como que você faz o acompanhamento dessa obra? Com o cronograma e o projeto. Mas para saber se estão fazendo certo, você vai lá, vê, o seu engenheiro manda foto. Não, tem que o engenheiro responsável, o arquiteto responsável, o mestre de obra responsável por aquela obra, ele vai lá. Ele faz as medições, ele confere, ele fotografa, ele faz relatório. Terminou a obra, entreguei para o cliente. Acabou? Não. Tem o pós, a manutenção, a operação, manutenção. Por que eu trouxe essa questão do construir? Então, o construir, pelo que vocês ouviram, né, pela expertise e know-how aqui da Fabiana, envolve muitos processos. Eu tenho que projetar, eu tenho que planejar, eu tenho que executar, eu tenho que acompanhar, tenho que fazer a pós-venda, né, a pós-obra e tudo mais. Todo esse processo é o processo de construir. Então, como eu falei que BIM é construir virtualmente, é tudo isso que a gente falou, ele tem que estar integrado, ele tem que estar no ambiente virtual. Então, não é só a maquete, é esse planejamento está virtualizado, esse acompanhamento de obra está digitalizado, fazer o levantamento de quantitativo que hoje a gente preenche em Excel, são Excels que eles vão estar integrados ou softwares específicos que vão estar integrados, a sequência desse planejamento, saber que quando eu vou montar a arquitetura, a hidráulica, a elétrica e tudo isso virar aquele Lego e eu montar na obra como se fosse um brinquedo, todas as peças vão se encaixar no exato local, nada vai bater um com o outro. Então, por isso que eu simplifico de falar que BIM é construir virtualmente, porém o verbo, né, construir, ele é muito complexo. Então, automaticamente, o BIM ele é complexo. Porque eu vou ter que entender todos os processos, vou ter que entender todos os softwares e hardwares que eu vou usar para que isso seja virtual, né? Eu tenho que entender as políticas envolvidas, né? Se eu encontrei alguma coisa errada naquela construção virtual, de repente uma tubulação está colidindo com uma parte estrutural. Qual é a política de comunicação? Quem tem que alterar esse pilar?
Vou alterar na construção virtual do engenheiro responsável pela estrutura ou do engenheiro responsável pela hidráulica. Então eu tenho que ter essas regras muito bem claras. Então a gente percebe que é uma integração muito grande de todo o processo de construção, desde a fase de planejamento até a fase de pós-obra. Então se torna complexo, mas imagine que é fazer tudo que a gente já faz hoje, só que de uma forma integrada e virtual. Consegui explicar? Sim, super. Com certeza. E essa é uma forma também, né, como o Breno falou, né, o BIM não é só no projeto, ele abrange todo o ciclo de vida da edificação, né? Então, por exemplo, hoje um dos maiores desperdícios das construções é desperdício de material. Então, por exemplo, eu já fui orçamentista, eu sei como é fazer um levantamento de quantitativos em um projeto 2D ou até em um DWG, né? Você tem que ir ali medindo, pegando áreas. Uma grande vantagem de desenvolver projetos dessa forma é que você tem quantitativos automáticos, né, Breno? Então você tem quantidades muito mais exatas, muito mais assertivas, né? Então você não vai ter ao final estoque sobrando, né? Porque você estimou com muito mais exatidão, né? Isso fora, como ele falou, as questões da compatibilidade, né? Que a gente já abordou aqui. Então, ele ajuda muito também na parte do acompanhamento da obra, né? Porque você consegue visualizar, por exemplo, fluxos de trabalho dentro do canteiro de obra. Então, você consegue evitar excessos de transporte, excesso de movimentação de pessoas, né? E qual é o custo de alterar algo que vai dar errado num ambiente virtual, que ele está simulando, do que alterar isso depois lá no canteiro? Quando está acontecendo já, já né? está acontecendo. Além do custo financeiro, a gente tem a questão de frustração, né? Nossa. Porque uma coisa que eu percebo muito, a gente fala muito sobre prejuízo financeiro e tal, mas a coisa mais difícil que eu percebo é lidar com a frustração, inclusive dos colaboradores. Então a pessoa tá lá, o cara chegou, ele tá programado para entrar para sentar um monte de piso na quarta-feira. Hoje a minha equipe não conseguiu fazer o contrapiso, ele não vai assentar na quarta-feira. Então esse cara se programou, olha a frustração, né? Uhum. Então eu acho que vem a questão do desperdício, vem a frustração do cara, porque pô, ele programou, ele vai entrar em outra obra, ele tem outras coisas, vai rompendo uma cadeia. Mas uma coisa que a gente está falando já, acredito que a gente já está falando sobre um nível de empresa que ela já está mais posicionada, que ela já tá até já tem um pouco mais de inovação. Mas você comentou uma coisa que tem processos hoje, principalmente na construção civil, que as pessoas ainda precisam inovar ao mínimo. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, fiquei curiosa agora de como no geral, né, o que vocês vivenciam lá no Senai. No Senai a gente tem trabalhado principalmente, né, com empresas mais de pequeno, médio porte, né, como você falou, elas ainda não têm essas grandes tecnologias, elas ainda não têm como investir em tantas tecnologias, né, então por isso que a gente fala muito de processos, né, porque às vezes para elas engatear, ela precisa otimizar os seus processos, e a gente tem tanto na parte ali de estratégia empresarial, a parte de reestruturação dos processos da empresa, né? A realidade, né, como eu falei, a gente tem pego vários perfis, né, Brenda? Nem para dizer que é só um nicho específico, mas muitas empresas, elas têm realmente tocado obra ali, a comunicação delas às vezes um WhatsApp, por exemplo. Então, como eu falei, inovação abrange muita coisa. Às vezes, inovação, como eu disse, pode ser um software, ou um Excel, ou desenvolver projetos em um software mais avançado. Então, assim, a gente tem pego todo tipo de realidade de empresas, né? Por exemplo, a Okamoto, que ela já tinha uma parte de... A estratégia da empresa, né, já estava bem estruturada, ela precisava o quê? Só resolver a questão da comunicação, dos processos, mapeamento, reestruturação. Então,
do meu ponto de vista, né, Brenda? Se você quiser também acrescentar. É legal que quando ela traz a pergunta, ela fala assim, né? Que as empresas têm uma maturidade, mas aquelas. A gente tem empresário, né? Que nós ligamos para eles e fala assim, porque o Senai quer promover inovação, posso te encaminhar e-mail? Daí fala assim, desculpa, mas eu não uso e-mail. Daí você fala assim, meu Deus... Como que a gente vai falar de transformação digital? Ele ainda nem usa e-mail. Então, trazendo esse contexto, que eu acho que é muito a linha do que você trouxe como pergunta, como que eu vou trabalhar com uma empresa que hoje o empresário é eu, empresário, né? Porque realmente é muito pequena, é ele, para ele promover essa inovação. Daí não adianta eu chegar dentro dessa empresa e começar a falar de Business Model Canvas, que eu vou fazer um brainstorming, vai sair né? correndo, Eu vou falar, o que é brainstorm, o que é Business Model Canvas, vai falar BIM, né? Então essas empresas que têm uma maturidade tecnológica muito pequena, a gente vem visitando eles e até mesmo para nós é esse desafio de ir traduzindo toda a inovação, fazer BIM sem falar que está fazendo BIM. Né? Reestruturar a empresa sem falar de Business Model Canvas. Então a gente tem que ir traduzindo e simplificando essa linguagem. Por isso que a dinâmica do mestre de obras eu achei legal, porque você se percebe. Se a gente começar a falar aqui, vou fazer um mapeamento de processo, vou usar o BPMN, vou fazer um fluxograma. Tem muitos empresários que eles vão começar a se perder nesses nomes tão chiquérrimos, né? E você fala assim, desenha o pão com manteiga e ele entende o que é desenhar processos. Então essas empresas têm baixa maturidade, vou aproveitar aqui do momento, né? Pesquisa em jornada Senai de transformação digital. Isso que eu ia falar. Né? Essas pessoas, quem quiser, né? Porque no meu caso, por exemplo, eu acabei chegando até vocês através do Sebrae. Exato. Né? Mas e as pessoas que estão ali precisando, que tá assistindo, ver como que eles fazem para conseguir esse contato e ter a oportunidade do que a gente teve? A gente venceu isso e a gente super valeu. Claro. Que bom. O Senai ele lançou esse programa Jornada Senai de Transformação Digital, que nos próximos 4 anos, né? O ano passado foi o primeiro, então nos próximos 3, a gente tem o intuito de transformar digitalmente 40 mil empresas no estado de São Paulo. Desses 40 mil empresas, a gente tem o setor da construção civil. Então, micro, pequeno e médias empresas com faturamentos de até 8 milhões, eles conseguem acessar essas assessorias sem custo. Né? Então tem os quinais específicos, tem que passar por esses filtros e a gente consegue viabilizar essas assessorias gratuitamente. Então quem quer se transformar e quer passar por essa otimização de processo, reestruturação de negócio e consolidar e ganhar dinheiro, porque empresário quer ganhar dinheiro, né? Isso nos faz muito feliz, tem esse programa. Tem o site do Senai, Jornada Senai Transformação Digital, ele pode entrar lá, registra o interesse, daí através de lá já vai passando pelos filtros, de acordo com a localização da empresa no estado de São Paulo, vai acionar o Senai mais próximo. E caso alguém queira ser um pouco mais direto, que daí não vai lá pelo site, pode procurar Brandon Donizete no LinkedIn, me chama lá no inbox do LinkedIn, eu também posso dar essa atenção especial para eles, tá bom? Que a gente vai deixar também no na descrição do vídeo. E como que é feito contato com você, Andressa? Já que ele já passou o LinkedIn dele, tem algum seu? Podem me procurar também no meu LinkedIn, que é Andressa Cavalcante. Pode me chamar lá que a gente bate um papo. Bom, pessoal, chegamos ao fim desse nosso bate-papo. Aqui eu gostaria de agradecer a todos os nossos convidados, Andressa, Fabiana Okamoto e Brandon. Muito obrigado. Para quem curtiu, deixe seu joinha e não esqueçam de seguir no YouTube, nossas redes sociais. Daqui 15 dias estaremos de volta com mais um Focado, construindo conceitos. Até mais.